Tudo é mais bonito porque estamos condenados. Capítulo 38. Reencontro. O momento em que Rony passara no espaço seria imenso, se tempo tivesse tamanho. Poderia medi-lo pelo que refletiu e pelo que entendeu. A riqueza fora enorme, frente a tudo que armazenara com tanto sacrifício feito Doan. Talvez tivesse aberto as portas, as janelas, seus poros para a compreensão deste universo infinito. Reencontrar ali o equilíbrio que jamais sonhara. Era parte do domínio que teria para ter novas tarefas no mundo. Não via nem ouvia ninguém, mas tinha certeza de que não estava só e que a companhia de que desfrutava partilhava da mesma paz que sentiu lá solto, no nada. Mas, de novo, como um afogamento desesperado, debatia-se feito louco, sem entender por que perdera o êxtase. Ia-se sumindo como fumaça no vento, ia-se perdendo de sua própria consciência. Dormia profundamente, por fim, como se, de tão pesado fosse o sono, não pudesse sonhar ao lembrar do sonho. Estava tão cansado, exausto não do físico, mas por dentro, um cansaço que não acabava mais. A sensação de frio na pele incomodava-o muito e esticou a mão em busca do que se cobrir. Puxou um lençol fino e perdeu de novo a noção das coisas. Dormiu. No sonho, a mão de si apertava a sua fortemente, como se quisesse acordá-lo. Escutava longe o ruído de gente falando, umas crianças que falavam baixinho, passos apressados, rodas rodando no chão. Só então sentiu-se deitado. Percebeu o apoio de uma cama estreita que começou a movimentar-se rápido. Os olhos não obedeciam ao comando de abrir e não pôde ver onde estava. O frio aumentava muito. Alguém pegou seu braço, decidido, levantou a manga da camisa e introduziu-lhe uma agulha doída, cujo líquido ardia pela veia. Sentiu-se mais quente conforme o líquido corria o corpo e aquele sonambulismo incômodo foi indo embora. Procurou de novo abrir os olhos. No teto, uma lâmpada bem branca feriu-lhe a visão, e aí, instintivamente, protegeu-se com as mãos, as pálpebras. Foi devagar acostumando-se à luminosidade até que fixasse o foco. À sua volta, os enfermeiros aguardavam a reação atentos. Sente-se melhor? Fique mais um pouco aqui deitado. Depois ajudaremos o senhor a levantar-se, está bem? Acenou a cabeça, indicando que sim. A melhora era bem rápida e quis logo tentar levantar-se dali. Aí então, apoiou-se com as mãos na maca e forçou o movimento. Percebia que estava inteiro, pronto para levantar-se e ir embora. Sentou-se e dirigiu-se ao enfermeiro. Por favor, por que vim parar aqui? O de sempre, pressão. Aí junta-se a epilepsia. Senhor sabe bem que não pode deixar de tomar seus remédios. Se esquecer, acaba parando aqui. O médico já lhe deu todas as orientações, mas o senhor não segue nada. Numa dessas... Epilepsia? Não me lembro de ter tido uma única crise na vida. Sorriu de si mesmo. Na vida. Que vida! Pronto. Pode ajeitar sua roupa e ir para casa. Descanse bastante e não abuse, dizia a enfermeira simpática. Está bem, vou para casa, dizia quase rindo, sem saber em que outra aventura estava enfiado. Saiu andando devagar da saleta, virou-se para fechar a porta. Quando tomou o rumo do corredor, um senhor parado ali perto, encostado na parede, não percebeu. E aí, César, vai tomar jeito agora? Tem que tomar os remédios, meu amigo. Deixa que eu te levo para casa.
E se a gente não estivesse jantando juntos, hein? Ainda bem que eu estava com você e pude te acudir logo. Meu amigo tem que se cuidar. Não somos mais crianças. É verdade. Obrigado, meu amigo. Entraram no carro e o amigo levou para casa. Ele enfiou a mão no bolso para ver se achava alguma coisa que o colocasse naquele novo mundo. Encontrou uma carteira, as chaves da casa, um outro molho de chaves, talvez de um carro. Com a chave, abriu a porta da casa e, de fato, mais um mundo desconhecido. Não sabia quem era, que casa era aquela, nem o nome do amigo, mas disse que ia se deitar e descansar. O amigo estendeu-lhe a mão para lhe entregar a receita do médico. Vê se não perde a receita, hein? Vai descansar, César. Não foi um dia bom. Não foi. Amanhã eu te vejo? Claro, venho de tardezinha para a gente tomar um café na Café Otec. Que chique, não é? Excelente, excelente, vamos sim. Obrigado, meu amigo. Durma bem e até amanhã. Até. Todas as dúvidas, mas agora com a compreensão de que estava acontecendo de novo. E de novo, não podia se desesperar, porque afinal, agora ele lembrava de tudo. Das vidas que teve, de si, de Nayara, de Carmen, de Ricardo, até de Dona Maria do Céu e seus doces. Das filhas, principalmente. Tinha que se conter. Pegou sua carteira, verificou seus documentos e descobriu seu nome, sua origem, onde tinha conta de banco, talão de cheque, caderneta de números de telefone. Então era uma volta ao passado? Meu Deus, não tem nem aquele aparelho portátil de falar com os outros. É celular. É cadernetinha de anotar números. Mais uma jornada a cumprir. Passados 14 dias, César já se inteirara de vários dados que pautavam sua nova roupagem. Era muito confuso aceitar que esse processo tempo-espaço ocorria sem sombra de dúvidas. Mas, sabendo que o tempo que agora habitava era o mesmo que estava quando estava na viagem com si e as 3 filhas, era muito difícil decidir o que fazer. O fato é que, naquele mesmo dia, horas depois, poderia se encontrar com seu primeiro corpo e com toda a sua família no hospital para onde o levariam, ao se darem conta de que estava sem vida. A questão mais intrigante, então, passara a ser: como uma única alma poderia estar habitando 2 corpos ao mesmo tempo, com total consciência das outras roupagens que tivera? Isso era muito novo, uma lacuna que não se encaixara nas várias suposições que ele havia pensado, quando da primeira experiência ocupando o corpo de Doan. A equação seria outra, ainda mais desconhecida que imaginava. Essa era uma peça sem lugar minimamente lógico, considerando as teorias que por ele foram analisadas de forma completamente intuitiva. Pensou nas teorias do espiritismo, nas conspirações da existência de fractais da alma, no pertencimento a um universo cujas características ninguém conhece, numa matrix, enfim, parecia-lhe que nenhuma das alternativas fazia sentido, porque, ao responder uma faceta, a teoria em questão derrubava a outra. Passou a se posicionar como uma criança, descobrindo o mundo à sua volta pelos sentidos, pelo erro e acerto, pela curiosidade, por vezes perigosa. Não sabia onde era uma tomada, onde era o fogo, onde era a água. Todos podiam ser armadilhas, a depender de como se entendia do uso deles. Que força estranha o faria identificar isso ou aquilo? Nenhuma? Nenhuma. Não tinha o tão propalado poder de livre-arbítrio, de fato amplo. Não dava para fazer opções quanto a tudo o que vivera. Sim, podia agir em cada uma das roupagens,
segundo seus princípios, seu caráter, seu sentimento. Mas até quando? Até quando esse suposto Deus o enviasse para outro e outro tempo, espaço, corpo? Não ter esse controle assemelha-se ao acaso da morte, dos acidentes, das fatalidades, do sentimento impulso, da própria ignorância imposta sabe-se lá por quem. Todos os questionamentos, delírios e fome de atingir alguma verdade faziam de César um joguete nas mãos de um desses inúmeros deuses gregos, romanos, nórdicos ou de quaisquer outras crenças, mitologias e lendas. Quem dá as cartas agora? Ou quem sempre as deu? Um ungido desobediente ao Pai? Um cumpridor de ordens que bate o ponto cada dia sobre a cabeça de um e de outro? Diante de uma confusão de raciocínios que já passavam da possibilidade para a agressividade contra tudo, César, como Deus oceano, pai de todos os seres, buscou manter-se neutro, pelo menos naquele momento, para decidir como agir. Deixou que os olímpicos e os titãs guardassem suas armas até que o básico demandado pela vida palpável fosse resolvido. Mais rápido que suas reflexões perscrutadoras, resolveu que veria sim sua família, que daria a ajuda necessária a si e às meninas até quando pudesse. Decidiu também que faria isso sob a pele de César, sem fazer o mesmo percurso que fizera com Naiara. Percebeu que provar a todo custo que aquela loucura tinha mesmo acontecido seria perder tempo de vida com os que amava. Tomara que Homero tenha razão. Tudo é mais bonito porque estamos condenados. Não valia a pena convencer a quem quer que fosse que era, por incrível que pareça, o Rony, o homem morto, que já tinha sua alma dentro de um desconhecido bem mais velho, mesmo que o tempo os colocasse exatamente no mesmo suposto tempo histórico e linear que acreditamos existir. Era ir até a cidade onde estava Si, no hospital, naquela hora em que tudo estava acontecendo. Pediu ao amigo de sempre que fizesse essa viagem com ele. Estava temeroso de passar mal de novo. Com o amigo ao seu lado, se sentiria mais seguro. O amigo, Toninho, imediatamente se dispôs a acompanhá-lo, e rapidamente puseram-se na estrada porque a tal cidade era no norte de Minas Gerais, era longe. César inventou uma história de que uma amiga estava em apuros por conta de um marido abusivo e precisava de alguém como ele para que tomasse uma iniciativa mais contundente contra o sujeito. Diante do argumento, Toninho nem piscou. Tinham as mesmas convicções morais de que uma mulher não pode passar por uma situação dessa sem ajuda, quando não consegue, sozinha, pôr um ponto final a esse suplício. Segundo os cálculos de César, chegariam à cidade umas 2 horas do acontecido. Rony sequer teria chegado ao posto policial inicialmente e nem teria sido levado ao hospital para autópsia, visto que ali mesmo servia de ML, preparação do corpo para enterro, enfim, coisa de cidade minúscula. Durante a viagem, ouviram músicas, falaram o que César achava possível não dar mancada do que não sabia dele próprio, visto que era outra pessoa. E muito perto do hospital, o amigo, que estava ao volante, pediu que César tomasse a direção porque não estava se sentindo muito bem. Estava com um enjoo desagradável. César atendeu ao pedido de imediato e ainda comentou: "Que bom que estamos bem pertinho do hospital. Vamos ao pronto-socorro e vai ficar tudo bem. Vai ver, comemos alguma coisa pesada pela estrada. Já vamos resolver." Os dois chegaram ao hospital e dirigiram-se ao pronto-socorro. Toninho já estava pálido e bem fraco. Foram atendidos rapidamente, na hora em que o amigo começou a dar sinais de que ia desmaiar. Correram para atendê-lo, colocaram-no numa maca com rodinhas, e bem no meio do corredor, uma outra emergência aconteceu.
Gritavam pedindo que os médicos atendessem logo, que era um caso gravíssimo. Quanto ao Toninho, os auxiliares conversaram sobre a aplicação da medicação indicada pelo médico e aplicaram-na sem demora. Comentaram sobre o caso dele, diziam que logo estaria bom sem qualquer perigo de reação ao remédio intravenoso. Si chegou em seguida com as crianças. Sentaram-se num banco bem à frente da maca onde Toninho estava se recuperando. Ela estava tão assustada que, num ímpeto, pegou a mão de Toninho para se certificar de que seu sono não era o de Rony. Viu que tinha calor, pulsação. Estava a salvo. Suspirou fundo, desejando que todos se salvassem, mesmo que o amor da sua vida não pudesse mais ser tirado do vácuo da morte. Ninguém poderia fazer mais nada por ele, então que fizessem por todos os outros. Devagar, o homem da maca foi despertando. Olhou para cima, para os lados e se deu conta de que seu mal-estar estava no fim. Aguardou um pouco mais. Quando sentiu que suas forças estavam de volta, chamou. César! O tal César apareceu logo e o ajudou a levantar-se. Fez apoio para o amigo caminhar melhor e dirigiram-se à porta que dava para o balcão. Nesse percurso, César não resistiu. Olhou para si e para as crianças, emocionou-se. Firme, continuou indo em direção à recepção com o amigo. Na recepção, houve o novo encontro de César e a família solitária de Si. Quis brincar com as crianças e fez isso de forma tão natural, como fora um dia, que as meninas o adoraram, e Si achou bom, porque o peso do momento era muito grande para todas elas. Ali percebeu o quanto Si precisaria dele naquela situação. Começou a ajudá-la sem pedir-lhe permissão, e ela deixou. Deixou porque não tinha mesmo estrutura para ser prática ao decidir as honras que faria ao marido. Nunca tinha enterrado ninguém. Não sabia sequer quanto custava se quisesse levá-lo para Brasília. Viu que era caro. O caixão era caro. O enterro era caro. César sugeriu que o marido fosse enterrado ali mesmo, naquela cidadezinha. Talvez fosse mais viável. Si concordou, porque as condições não davam para mais despesas. Toninho e César, então, se propuseram a ajudá-la em tudo o que pudessem. Mas Toninho se lembrou da história que César inventara para ir até ali. Perguntou ao amigo se a moça em questão, a do marido abusador, podia aguardar algumas horas. César disse que sim. Disse que ia telefonar a ela e combinar as coisas. Colocou o Toninho sentadinho no banco e disse que ia telefonar de um orelhão lá fora. Mentira, não tinha sequer ficha para o orelhão, mas saiu assim mesmo para que a farsa fosse perfeita. Voltou dali a poucos minutos, disse que a amiga estava na casa da família, protegida, e passaram a dar assessoria a Si com as crianças. Terminado tudo, depois do enterro, César perguntou a Si se desejava uma carona até Brasília. Evidentemente, sem o ônibus que pagaram e não foram até o fim da viagem, a única resposta que poderia dar era sim. Fingiu mais uma vez que estava ligando para a amiga a quem tinha vindo para socorrer. Disse que, graças a Deus, o irmão da amiga fizera o seu papel, ajudou-a a denunciá-lo e conseguiu até uma medida protetiva para ela. Estavam tranquilos para seguir a viagem com Si e as crianças. Não precisou criar um bicho de 7 cabeças para que cumprisse seu script. Era só não tocar nas questões porque passou, no grande processo tempo-espaço-corpo. E assim, tudo ficou fácil para ajudar os amores da sua vida. Embora com olhos feitos 2 lagos prestes a transbordar, conseguiu ser ele um pouquinho que fosse. Era Si à sua frente, em carne e osso. Era Si.
Em certo momento, viu-se desesperado, a passos rápidos, queria chamar por ela. Não via mais ninguém por quem passava. Se estava distante, mas ali mesmo no corredor do hospital, e teria de tocá-la, e não podia, e não o fez. Houve um período de muita paz. César e Si, amigos. Esse tempo aproveitado, esse espaço conquistado, esse corpo imposto, tudo fez parte da equação. Ainda sem um resultado definitivo, não era menos um, não era mais um. Não era zero, disso ele sabia. Estava no meio de um cálculo complicado, desenvolvendo cada linha matemática como o tempo desenvolve as horas, o passado, o futuro, sem um presente exato. Se não é exato, não é matemático, é poema. Dentro de um poema, viveu 3 vidas. Dentro de um poema, calculou 1000 vezes, adicionou, subtraiu, multiplicou e dividiu-se em partes. E todas elas passaram a ser um todo sem resposta exata. Ou uma só: amor. Tudo é mais bonito porque estamos condenados. Uma história de Mônica Taunices Braga. Narração: Cacau Braga. Gravação, edição e mixagem: Lucas Iesse. Produção: Gávea Empreendimentos Culturais. Apoio Cultural: Estúdio Criar. Esse audiobook é uma realização da Lei de Incentivo à Cultura de Sorocaba, ano 2024.